Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 14 de junho, terça-feira, o IBGE publicou, como nós antevemos ontem, o volume dos serviços brasileiros referentes ao mês de abril. No quadro que vem por aí, que eu fiz na segunda-feira, eu até antecipei que o resultado de abril frente a abril do ano passado não ia repetir março, que subiu 11,4%, 11,6%, se não me engano. Ia cair e continuar provavelmente em dois dígitos, entre 10% e 10,5%. O resultado, na verdade, caiu um pouquinho abaixo dos dois dígitos, foi a 9,4% de expansão, o que em si não é um resultado ruim, mas ele reflete não uma realidade, diríamos assim, consistente, e sim aquilo que eu chamo de efeito espelho. Olha a ilustração que eu estou expondo agora, que mostra que essas altas taxas de crescimento são efetivamente uma reação às altas taxas de queda que ocorreram em função da pandemia. Lembrando que o setor de serviços foi o último ramo da economia brasileira que partiu para um processo de recuperação. Então, nós entramos com indicadores já bem fortes de início do segundo trimestre do ano, estamos falando de abril, estamos em junho, como se diz, é um espelho retrovisor do passado, mas fica claro que, pelo menos nas primeiras semanas do segundo trimestre desse ano, a economia brasileira, cuja maior participação é exatamente o setor de serviços, continua em crescimento, afastando então aquela recessão aguda que era prevista pelos analistas de plantão, que pensam com o estômago, não com a cabeça. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês sobre o setor de serviços que nós estamos acompanhando mês a mês, que é a margem bruta setorial. E aí essa segunda ilustração, onde a área verde corresponde à inflação analisada e a linha azul corresponde à variação do faturamento bruto dos serviços nos últimos 12 meses. O que nós estamos observando? Que a margem bruta ainda está inferior à inflação. Então, o rendimento real dos prestadores de serviços ainda estão caindo. E isso, em muito, é explicado pela alta taxa de crescimento. A oferta ainda está muito alta, a demanda ainda reprimida, não ocupou totalmente a capacidade instalada do setor. Então, os preços predominantemente vão ser mais baixos e isso faz com que as margens setoriais sejam menores. Também incluo nessa dinâmica uma maior competitividade do setor, porque muitas pessoas que eram empregadas antes da pandemia mudaram radicalmente seu estilo de vida e passaram a ser prestadores de serviços. Mas, gente, como eu falei em algumas outras vezes, esse setor é um verdadeiro saco de gatos, entra tudo, menos agricultura, menos indústria, e no cálculo do IBGE também não entra um comércio varejista. Então, o resto tudo está aí. E nesse sentido, eu resolvi detalhar de uma maneira um pouco mais específica para a gente ver quais os segmentos, quais os gêneros dos serviços que efetivamente estão crescendo e nós vamos encontrar outros que não têm uma performance tão boas assim. Olha só, gente. Serviços de alojamento e alimentação, hotéis e restaurantes. Uma alta de 67,1% entre abril desse ano e abril do ano passado. Realmente um número de maravilhar os olhos. Mas vamos lembrar direitinho, gente. Nesse mesmo período do ano passado que nós estamos tratando, abril de 2021, qual era a realidade? Os restaurantes não podiam trabalhar com toda a lotação. Normalmente era 50%. Os hotéis também. É lógico que, no momento em que liberou a questão da pandemia, o distanciamento social, vai haver uma reação nesses segmentos. Então, essa alta de quase 61%, ela é o quê? É simplesmente a recuperação do que eu chamo de capacidade instalada. Os restaurantes começaram a poder trabalhar de casa cheia, e isso é volume de serviço, não é faturamento de serviço, bem como os hotéis. Provavelmente com preços em termos reais menores, subiu menos que a inflação. Outro gênero dos serviços que teve um destaque ainda maior, cresceu ainda mais, foi transportes aéreos. Mesmo motivo, a alta foi de, pasmem,
159,4%. Ou seja, mais do que duplicou o número de pessoas que em abril desse ano acessaram o transporte aéreo em relação ao mesmo mês de 2021. De novo, efeito retomada da pandemia. Isso não é uma coisa natural, isso não acontece no dia a dia. Só aconteceu porque nós tivemos um momento em que a plena ocupação das aeronaves era proibida. Mas agora, nesse contexto de alto crescimento, existiram também gêneros que reduziram essa performance. Olha só, o setor de telecomunicações, importantíssimo, especialmente naquele período da pandemia. Qual foi o resultado? Queda de 8,4%. Para isso, até a gente tem uma explicação. Mesma coisa que farmácias e supermercados. Telecomunicações, naquele momento em que nós tínhamos restrições ao encontro ao vivo com as pessoas, a sair para a rua, se divertir, realmente bombou. Agora as pessoas estão voltando ao trabalho físico, grande parte delas, retornando a uma conversa mais pessoal, e aí o ramo de telecomunicações naturalmente vai reduzir o seu volume de negócios. Um outro ramo que caiu muito pouquinho, 0,4%, mas que chama atenção, é o de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correios. O que está acontecendo, gente? O volume de encomendas, especialmente de bens duráveis, vem caindo. Então a demanda por esse tipo de serviço também deve reduzir. E aí já não é um efeito meramente de pandemia. Dentro desse contexto de uma queda pequenininha, ainda de 0,4%, eu aposto que está a questão da redução da atividade do comércio varejista em relação àqueles produtos chamados bens duráveis, vinculados ao crédito, vinculados ao financiamento, porque a Selic está muito alta. Uma outra coisa que chamou atenção é que a maior parte do setor de serviços, que é um saco de gatos, como eu falei, está aglomerada no que se classifica como outros serviços. E aí entra tudo que não está definido anteriormente. Parte majoritária do setor terciário, como eu falei, e houve uma queda de 7,7%, mostrando uma perda no ímpeto do uso de vários serviços mais variados que possam existir. Então, a diversidade da nossa economia, segundo esse indicativo aqui, ela está caindo, e isso mostra que o brasileiro, sim, ele está começando a pensar em apertar o cinto, como já ficou comprovado, vou repetir, na nossa análise do comércio varejista. As pessoas estão consumindo suas necessidades básicas e estão abrindo mão da satisfação no longo prazo. O que cresceu muito, repetindo e concluindo, foram exatamente aqueles itens que na base comparativa, abril do ano passado, tinham sérias restrições de funcionamento por conta dos decretos contra a Covid. No momento que essas bases de comparação finalmente normalizarem, aí sim que nós vamos avaliar efetivamente como está a dinâmica econômica brasileira. E eu lembro isso ainda mais porque até amanhã nós vamos ter uma nova Selic, provavelmente de 13,25%. Eu espero sinceramente, de novo, que o Banco Central reflita sobre o erro que está cometendo em deixar o Brasil no topo do ranking mundial dos juros reais, reverta essa situação, mesmo que agora nós estejamos frente a frente a tensões globais, vários bancos centrais estão começando a subir juros e o Brasil, sim, deveria ir contra essa corrente, porque subiu o juro na frente de todo mundo e mais do que devia. Uma outra informação rápida que eu queria passar para vocês e tem a ver com um fora de curva que eu fiz umas 2 semanas atrás, trabalhando em cima da questão das travessuras, da sacanagem, vamos falar assim, na definição do mercado global de petróleo. O que eu havia afirmado antes acabou de acontecer. A China acabou de passar a Alemanha como o maior importador de energia da Rússia. Mercado secundário está funcionando com deságio para a China e para a Índia e, eventualmente, isso aí pode, sim, no médio prazo, reduzir as pressões da OPEP na definição do preço do petróleo ao nível global. E para finalizar o fora de curva agora, aconteceu uma coisa na Inglaterra que
poderia ter ocorrido com qualquer um que tenha filho pequeno ou tenha tido filho pequeno em algum momento. Foi um casal numa loja de material de construção, tipo aquelas grandes, muito bem iluminadas, todas bonitas, que simulam as peças da casa. E o moleque aí, de uns 2 ou 3 anos, estava com vontade de fazer o número 2. E aí, sem pudores, como é típico dessa idade, o moleque, o gurizinho, viu um vaso sanitário, na verdade, uma fileira de vasos sanitários. Pegou o primeiro, como papai e mamãe ensinou, sentou, não era pinico mais, sentou e fez direitinho a sua caquinha. Quando os pais viram o que ele estava fazendo, levantaram o menino, mas já era tarde demais. E a ordem do gerente qual foi? Vai limpar a caca do teu filho! Poxa, o vaso sanitário estava ali, estava pedindo para ser usado e ainda recrimina aos pais do moleque. Não é justo, isso devia ser cortesia de todas as lojas de material de construção que nos colocam, tentam nos fazer sentir à vontade nesses ambientes de banheiro público que está todo mundo vendo. O moleque não ia prestar atenção nisso, fez o que devia fazer. E a limpeza deveria ser por conta não dos pais, mas sim do gerente ou do marqueteiro que criou aquele ambiente todo. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botando o like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e principalmente inscreva-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.